Olá, sou Cirineu Bezerra de Oliveira e irei apresentar o trabalho intitulado Potencialidades das Energias Renováveis em meio ao semiárido cearense. Sou aluno do projeto HTEC do curso de Energias Renováveis. Introdução: o estado do Ceará tem aproximadamente 146.889 km², sob a ação do clima semiárido, representando aproximadamente 95% de seu território. De acordo com a divisão político-administrativa do estado, o Ceará possui 184 municípios, dos quais 175 estão inseridos oficialmente no semiárido, fazendo do Ceará o estado com maior área territorial reconhecida pelo governo federal. Caracterização da área: o clima semiárido do Ceará é caracterizado por temperaturas regulares, com uma intensa insolação em função das baixas latitudes equatoriais, com médias térmicas superiores a 26 graus Celsius, acentuada amplitude diuturna e elevadas taxas de evaporação e evapotranspiração, segundo Barros et al. 2015. Podemos observar aqui o mapa do estado, todas essas áreas que estão em rosa são áreas com um clima semiárido, ou seja, um território bem extenso, bem amplo, com várias cidades, vários municípios, praticamente é todo o estado. Entrando aqui no tema do que são em si as energias renováveis. As energias renováveis são fontes de energia que se regeneram naturalmente com o tempo e não se esgotam. Elas são a parte mais importante da transição para um sistema de energia que abandona os combustíveis fósseis, ou seja, é a descarbonização de todo um sistema em qual a sociedade estruturou-se a partir da Revolução Industrial. Se elaborou essa conjuntura de aprimoramento dos combustíveis fósseis, do petróleo e seus derivados, e veio sucessivamente, a partir das décadas, dos séculos, essa exploração contínua e, ao mesmo tempo, uma relação desarmônica com o meio ambiente, pois o homem começou a atacar o seu meio de uma forma devastadora, no qual está refletindo esses problemas que nós estamos enfrentando na contemporaneidade, com relação ao efeito estufa, ao aquecimento global, aumento da temperatura, diversas catástrofes ambientais, a qual estamos presenciando. E esse princípio das energias renováveis busca trabalhar uma reintegração do uso específico de certos tipos de energias limpas e ao mesmo tempo renováveis, no qual não passa-se a descarbonizar todo esse princípio de combustíveis fósseis. Exemplos: podemos exemplificar a energia solar, que é a partir dos raios do sol, a energia eólica, que é dos ventos, a biomassa, o hidrogênio verde, que chega com bastante força no estado do Ceará. E aí vem o conceito de transição energética, que já foi aquilo que eu comecei a tocar. Transição energética é passar do que se for possível do uso de combustíveis de fontes fósseis, como petróleo e carvão, para alternativas que emitem menos gases do efeito estufa. A principal solução para isso está em ampliar a produção e o uso de energias renováveis, como a solar e a eólica, de forma competitiva e justa. Porém, como você pode imaginar, essa substituição não é tão simples assim, pois essa questão dos combustíveis fósseis já estão estruturados toda uma esquematização da indústria, dos automóveis, as máquinas, de forma geral. Tudo isso vai ter que passar por um processo de descarbonização e uma mudança da relação dessa questão industrial, de novas perspectivas tecnológicas que irão surgir para fazer essa substituição, ou seja, não é algo tão simples.
É algo que vai vir com muitas pesquisas, muitos estudos que já estão sendo feitos, tem que vai ser trabalhado nessa perspectiva de substituindo, mantendo uma questão harmoniosa com o meio. Aí a gente vai trabalhar com a relação agora da implementação de tecnologias sociais no semiárido cearense, com ênfase nas energias renováveis. Podemos citar o caso de um biodigestor, que é um equipamento utilizado para a produção de biogás e de biofertilizante pelo processo de decomposição da matéria orgânica, como esterco animal, bovino, equino, suíno e de aves, restos vegetais, palha, grama, folhas e excremento humano. O biogás produzido no biodigestor é formado principalmente por metano e gás carbônico, e devido a essa composição pode ser utilizado para substituir o gás de cozinha tradicional, GLP, que parte da questão dos combustíveis fósseis, trazendo um retorno econômico para o usuário, impactando possivelmente o meio ambiente por meio de se tratar uma tecnologia sustentável. O semiárido brasileiro tem uma grande potência para a produção de energia solar fotovoltaica, podendo ser melhor explorada para transformar esse potencial em oportunidades reais capazes de gerar emprego e renda, sendo que as maiores irradiações solares no Brasil estão nessas áreas, pois estamos próximos à linha do Equador, como já citado aqui no referido trabalho, de baixo desenvolvimento econômico, principalmente as encontradas nessa região. Aqui podemos ver nessa imagem aí uma casinha de interior, do lado tem um painel aqui, uma placa fotovoltaica que alimenta essa casa e traz eletricidade. Esse é um projeto que o governo federal já lançou e já vem sendo implementado, só que um processo que é lento, não é tão rápido. Outro fator importante está ligado à redução dos impactos ambientais, quando comparado com os meios de produção de energia elétrica convencionais, sendo que a produção de energia fotovoltaica não há emissão do gás carbônico e outros gases, sequer de poluentes líquidos ou sólidos durante a geração de energia elétrica, com grande disponibilidade de fonte energética solar no semiárido. O FIDA tem fomentado o uso da energia fotovoltaica na região por meio de diversos projetos com os estados, ou seja, parceria Estado, governo federais, ONGs, tudo isso em prol da implementação dessas novas sistemáticas de energia, esses novos viés. O uso da energia eólica, seja para o bombeamento hidráulico, que é essa questão do bombeamento hidráulico é aquela questão que a gente viu, que era um pouco bem arcaica, mas se você parar para pensar, já se utiliza ali a energia eólica para bombear a água, que é o que é chamado catavento aqui, que a gente chama no semiárido, no Nordeste. Bombeamento hidráulico de poços, seja para a geração de energia elétrica, que é a perspectiva que a gente está abordando aqui. Apresenta diversas vantagens de uso, bem como desafios, ao contrário de outras fontes de energia, como petróleo e até mesmo a água. O vento é simplesmente o ar em circulação, e em função disso não há chances de acabar um dia. Por isso não há restrição para o uso e aproveitamento dos benefícios da energia eólica. Essa fonte energética é tão sustentável que não há emissão de quaisquer elementos que poluem o ar ou o meio ambiente. Se não bastasse a preservação do meio ambiente, a energia eólica é econômica na agricultura familiar, aproveitada nos ventos, ocorre principalmente com o uso de cataventos hidráulicos. A principal vantagem para o uso desse equipamento na agricultura familiar do semiárido é que os cataventos funcionam sob condições de baixa e média pressão, podendo assim ser utilizados para bombeamento de fontes de água de pequena vazão. Ou seja, aqui a conclusão torna-se evidente que toda a região semiárida do Ceará tem uma grande potencialidade energética quando falamos de energias renováveis, com a articulação de novos projetos por parte do Estado e o governo federal. Ao longo dos próximos anos, veremos uma revolução no cenário energético, o que beneficiará toda a população, os métodos de convivência com o semiárido e a relação homem e meio ambiente. Nessa breve apresentação, tentei trazer um pouco a conjuntura de conteúdos que foram apresentados no curso com a relação com que eu convivo, que é a questão do semiárido, agricultura familiar, para tentar unir o útil ao agradável. E aqui é o final e as referências. Um abraço a todos, muito obrigado. Aqui é o aluno Cirineu Bezerra de Oliveira.